60 quilômetros por hora. E o desafio de fazer isso bem feito sempre esteve comigo e fica melhor a cada dia. A devoção de Rose Rowland pela 614 significou até agora pouco tempo para qualquer outro alguém em sua vida. Até hoje, só 3 mulheres significaram alguma coisa na minha vida. E todas, de alguma forma, se desesperaram com a minha paixão por essa senhora. Mas todas reconheceram desde o início do relacionamento que elas não poderiam competir com as 434 toneladas dessa Maria Fumaça. Essa é uma das ferrovias mais espetaculares e famosas do mundo. A linha da Canadian Pacific entre Montreal e Vancouver, que chega a quase 5.000 quilômetros. Construir uma ferrovia tão longa é uma conquista em qualquer era, principalmente cruzando obstáculos como as montanhas rochosas. Mas quando o futuro do seu país está em jogo, até o impossível se consegue. Quando o Canadá tornou-se independente da Grã-Bretanha em 1867, o país tinha apenas as 4 províncias orientais. O primeiro-ministro acreditava que, se quisesse sobreviver e competir com os Estados Unidos, o Canadá teria que se expandir para o oeste. Mas não havia como ir do leste para o oeste. Como condição para integrar o Canadá, as autoridades da Colômbia Britânica exigiram que uma ferrovia fosse construída atravessando as montanhas rochosas. A ferrovia esculpiu seu caminho pelo coração das montanhas. Ela foi construída em apenas 4 anos e meio e custou 175 milhões de dólares. Em 1886, ela estava pronta, 6 anos antes do previsto. Atualmente, a linha férrea tem transportado mais trens de carga do que os trens de passageiros do início. Para rebocar um trem de mais de 100 vagões, é preciso um bocado de cavalos de força. Aqui em Calgary, as locomotivas diesel de uma nova geração estão sendo montadas. Fabricadas pela Canadian Pacific, essas são as locomotivas mais potentes do mundo. Elas têm 25 metros de comprimento, 5 metros de altura e rebocam 5.000 toneladas a uma velocidade máxima de 120 km por hora. As máquinas geram 6.000 cavalos de força e têm capacidade para 26.000 litros de combustível. Cada locomotiva leva 4 semanas para ser construída e custa mais de 2 milhões de dólares. Mas mesmo com máquinas tão poderosas, um grande trem de carga precisa de 3 locomotivas para atravessar as montanhas rochosas. A locomotiva principal lidera o comboio com o maquinista a bordo. Em seguida vem a segunda locomotiva. No meio, depois de 50 vagões, vem uma terceira locomotiva operada por controle remoto. O gigantesco trem precisa de apenas 2 pessoas. O maquinista é o chefe. O condutor acompanha o progresso do trem e substitui o maquinista em caso de necessidade. Você começa de baixo sendo guarda-freios ou condutor. Mais tarde, você entra num programa de treinamento para ser um maquinista, o que geralmente leva até 1 ano. E são cerca de 3 meses de aulas teóricas e no restante são aulas práticas. Você trabalha com os maquinistas nas várias subdivisões até estar pronto para receber a qualificação. Esse trem de mais de 2 quilômetros de comprimento e 14.000 toneladas de peso está indo para Vancouver.
Os vagões de grãos são imensos. Cada um tem produto suficiente para encher 4 caminhões grandes. Quando sai de Bath, o trem sobe firme até a passagem de Kicking Horse, onde a ferrovia atravessa as montanhas rochosas. De um lado da cadeia de montanhas, os rios correm para o Atlântico. Do outro, eles correm para o Pacífico. A passagem foi cartografada pela primeira vez em 1858 por James Hector, geólogo e um dos primeiros homens brancos a explorar as montanhas rochosas canadenses. Hector estava explorando a passagem quando levou no peito um coice de um dos cavalos da sua tropa e ficou inconsciente. Desde então, o lugar ganhou o nome de Kicking Horse, ou seja, cavalo escoiciador. Uma das áreas mais perigosas nos primeiros anos da ferrovia era Big Hill, um trecho de 13 quilômetros de trilhos com um gradiente íngreme de 4,5%. Aqui muitos trens perderam controle e descarrilaram. No decorrer de um período de 20 anos, 6 funcionários da ferrovia morreram. A Canadian Pacific foi forçada a pensar no meio mais seguro de levar os trens ao outro lado das montanhas. Essa foi a solução. Pode parecer que são 2 trens em direções opostas, mas é o mesmo trem passando por um túnel em espiral. 2 túneis atravessam as montanhas como saca-rolhas. Esse chama-se Pretzel. Tem 1 quilômetro de comprimento e sua saída fica 17 metros abaixo da entrada. Embora perfuratrizes mecânicas movidas a vapor tenham sido usadas, a maior parte do trabalho foi feita com músculos e suor. Os túneis foram concluídos em 1909, depois de 20 meses de trabalho realizado por 1.000 homens. É uma experiência única porque você entra profundamente num túnel, faz a volta e sai abaixo do local por onde você entrou. E você olha e há um trem acima de você, que é o seu próprio trem. Você faz uma volta completa. Do outro lado dos túneis, a viagem até a costa leste é só descida. O maquinista tem que se manter alerta. É na descida que aumenta a adrenalina e o coração começa a bater mais forte. Às vezes dá um pouco de medo. Nunca aconteceu de um desembestar de verdade, mas às vezes eu fico meio apreensivo porque o trem vai mais depressa do que você quer que ele vá e ele não responde como você gostaria. E aí você freia mais um pouco e ele acaba ficando sob controle. Mas não é uma sensação agradável. 11 equipes diferentes trabalhando em turnos de 10 horas levam um trem de carga como esse de Winnipeg ao porto de Vancouver em 3 dias e 3 noites. É muito gratificante quando você chega ao destino, você conseguiu levar a carga da origem até o destino e o estado ou o país precisa que transportemos essas cargas. Hoje no Canadá, a maioria das pessoas viaja de automóvel ou de avião. Mas as locomotivas que transportam grandes quantidades de carga são tão importantes agora quanto eram quando o país nasceu. Pouca gente quer colecionar velhas locomotivas diesel enferrujadas, mas há quem veja beleza em todas as locomotivas. Esse homem é um dos produtores de discos mais bem-sucedidos na história da música pop inglesa. Seu nome é Pete Waterman e ele só quer dirigir seus próprios trens.
Pete Waterman tem uma das maiores coleções de locomotivas do mundo e foi dono de uma das mais famosas locomotivas a vapor da história, a Flying Scotsman, além de outras não tão bem-sucedidas. Waterman adora sujar as mãos restaurando suas locomotivas a vapor preferidas. Essa é uma Great Western Castle Plus construída pela British Railways. Nós a tiramos do ferro velho e pedimos para remontá-la. E o que é ótimo é que a caldeira está quase novinha em folha. E quando você está restaurando uma locomotiva, o principal é a caldeira. Esta é, portanto, uma das últimas que vão funcionar novamente. Bem, ela na verdade ficou mais tempo assim do que em serviço, porque já faz 30 anos que ela parou. E ela só funcionou durante pouco mais de 25 anos. Mesmo do jeito que está, muita coisa já foi feita. E ainda vai levar uns 2 anos para que ela volte aos trilhos, mas isso não é difícil. Em termos de preservação de ferrovias, 2 anos não são nada para uma locomotiva. Uma locomotiva a vapor, sabe? Como esta, então, nem se fala. Todos nós que trabalhamos nessas locomotivas somos loucos, você sabe, nós somos completamente malucos, disso não há dúvida. Ninguém pode dizer que somos sãos. As pessoas dizem que os ingleses são excêntricos. E a quantidade de Marias Fumaça que são conservadas na Inglaterra prova que nós somos completamente doidos. Quem mais gastaria 200 mil libras no que para a maioria é ferro velho? Depois de prontas, quando elas estão funcionando, as pessoas vêm e dizem: ah, que beleza, são lindas. Mas olhando no ferro velho e depois que você gasta um monte de dinheiro, elas perguntam: quanto você gastou? E você responde: ah, umas 400 mil libras. Elas dizem: como? Você gastou tudo isso? Você é louco. É louco. Muito antes de poder esbanjar sua fortuna nessas locomotivas, Pete Waterman começou sua vida profissional trabalhando numa ferrovia. Quando eu saí da escola sem conseguir ler e escrever, eu só queria fazer uma coisa, que era trabalhar com as locomotivas a vapor. Eu queria mesmo era ser caldeireiro. Bem, eu entrei para a ferrovia em 1961, mas acabei sendo limpador e foguista. As ferrovias precisavam muito de mão de obra na época, e eu era um rapaz grande. Eu conseguia levantar peso com a pá, e isso era o suficiente. Então eu acabei na plataforma do maquinista. Eu adorava tudo aquilo, tanto quanto adoro música hoje. Quase 40 anos depois de trabalhar na ferrovia, Waterman hoje é dono de algumas peças históricas notáveis. Bom, aqui nós temos o mundialmente famoso trem que inclinava, o APT, Advanced Passenger Train, ou trem de passageiros avançado. Ele foi realmente o começo das ferrovias modernas que conhecemos hoje. O APT foi projetado para solucionar os problemas de viajar em alta velocidade pela Inglaterra. A maior parte dos trilhos tem mais de 100 anos e há muitas curvas fechadas. Os trens europeus supervelozes de hoje correm em linhas retas sobre trilhos reforçados. Substituir todo o sistema implantado na época vitoriana na Inglaterra seria caro demais. Em 1968, a resposta foi construir um trem com vagões que pudessem inclinar-se, como um ciclista faz nas curvas. Com essa tecnologia anos à frente do seu tempo, o APT pôde usar os trilhos já existentes e chegar a até 250 km por hora. Depois de funcionar alguns meses, o APT foi tirado dos trilhos. O mecanismo de inclinação nunca foi totalmente aperfeiçoado. O que deveria ser um triunfo da engenharia transformou-se num desastre de relações públicas. Eles nos deram isso aqui para se livrar porque havia jornalistas demais tirando fotos dela no pátio de sucata. E nós tivemos que escondê-la durante 10 anos. Ela foi realmente escondida para que ninguém pudesse ver. Essa era a nossa parte do acordo com a ferrovia. Ninguém poderia vê-la. Já essa locomotiva não teve esse tipo de problema ou qualquer publicidade contrária. A locomotiva mais famosa do mundo, a Flying Scotsman, fez durante algum tempo parte do acervo de Pete Waterman. O interesse pela locomotiva era tamanho que ela atravessou o Atlântico para rodar nos Estados Unidos. Mas ser dono de uma locomotiva tão famosa pode ser uma dor de cabeça.
mesmo que você a tenha apenas pintado novamente da cor original. Quando nós restauramos a Flying Scotsman com as cores da British Railway no final da década de 50 e início da de 60, recebemos cartas desaforadas, mas desaforadas mesmo. E até de vigários. As pessoas cuspiam em nós, não falavam conosco, porque era um pecado inominável pintar a locomotiva com as suas cores corretas, porque ela nunca havia sido verde maçã, como foi preservada. Eu recebi uma carta de alguém que me acusava de ter destruído a verdadeira Flying Scotsman, de ter colocado uma impostora no lugar. Foi uma coisa simplesmente irreal. Depois de 2 anos tumultuados, Pete resolveu vender a locomotiva antes que o desgaste de trabalhar com uma estrela desse porte fosse demais. Mesmo para um homem que já trabalhou com as maiores estrelas. Olha, eu já trabalhei com todos os grandes astros do rock: McCartney, Elton John, Rod Stewart, Muddy Blues, Springsteen, Spielberg. Todos são vidrados em ferrovias. E quando eles entram no meu escritório e veem todos os trenzinhos de brinquedo, é só sobre isso que eles querem falar. Eles não querem falar de rock. E quando eles ficam sabendo que eu tenho as originais, todos eles pedem: você se importa se a gente der uma voltinha um dia desse? O período de restrição ao uso das pistas da esquerda, ok? Até então restrita a quem tivesse